nesse capítulo a gente tem 3 tensões. Essa é uma tensão constante que vai aparecer. Eu já falei, né? A tensão do julgamento da misericórdia. E aí a gente tem nisso 2 personagens representados. Sempre vai ter, cada tensão a gente tem 2 personagens. Então a primeira tensão, que já está até destacado em quase todas as Bíblias, já vem ali um títulozinho, né? Então a primeira tensão vai dos versos, capítulo 12, né? Verso 1 até o 6. A segunda tensão do 7 até o 12. E a terceira tensão do 13 até o 17. E aí então o que acontece? Na primeira tensão, o que a gente tem? É uma mulher que tem um descendente que está para ser gerado versus o dragão, né? Só que o detalhe é o seguinte, essa tensão, primeiramente, que tensão é essa? A tensão é um conflito. É um conflito entre o bem e o mal, entre a justiça e a misericórdia. Na verdade não é bem um conflito, quando se fala de Deus, né? Não é que ele está conflitando entre si, mas é um acontecimento. Existe o lado misericordioso, existe o lado de juízo. A dualidade. A dualidade, exatamente. Mas nesse caso aqui, sim, há um conflito bem físico aqui, né? No caso, né? No mundo espiritual, né? Não é bem físico, mas existe um conflito entre a mulher, os descendentes de Deus aqui, e o dragão. Então, aí nesse primeiro conflito, a mulher e o descendente, né, que ela está para gerar, e o dragão, então tem a derrota do dragão, e aí o filho da mulher ele voa para o céu e a mulher foge para o deserto. No segundo conflito, ali nos versos 7 e 12, a gente tem agora um conflito que é Miguel, que é um anjo celestial que a gente já conhece lá do livro de Daniel e a gente já viu em outras partes do Apocalipse, versus esse dragão de novo, e aí ele é derrotado novamente, o dragão, só que agora pela expulsão, ele é expulso do céu. Depois, no terceiro conflito, nós de novo temos a mulher, agora volta a mulher e os seus descendentes, agora que são como se fossem os filhos, né, os irmãos desse Messias, versus o dragão de novo, e agora ele é derrotado pela mulher. Só que aí, é derrotado pela mulher, né, porque ela foge, aí lança um rio contra ela, e a terra na qual ela está protege ela, ou seja, ela derrota o dragão de novo. Porém, aí fica assim, ó, que é um suspense. O capítulo ele termina no suspense. Sim, tá, o dragão ele está lutando contra a mulher e ele é derrotado 2 vezes por ela. Ele luta contra Miguel, ele é derrotado por Miguel, mas aí no final sobrou os descendentes da mulher. E aí ele está prestes a lutar contra eles. Ele fica em pé na areia do mar e vai lutar contra eles. E aí a pergunta é, e agora? O que vai acontecer nessa luta? Porque o livro ele não fala. Só fala lá que o dragão irou-se, né, contra os descendentes, que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, de Yeshua. E aí então... E aí o que vai acontecer agora? E aí fica pairando no ar. É claro, a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos, né? Mas é uma tensão, e a tensão da própria questão, não é uma pergunta, não termina com uma pergunta, mas fica assim, tá, e aí? Como é que fica essa luta entre o dragão e os descendentes? Quem que vai vencer? Eu tenho uma pergunta, que é relacionada ao verso 19 do capítulo 11, que tu estava comentando agora, falando sobre o que significa a arca, né? Tá bem, nós sabemos que a arca é a representação de Deus e que ela é vista periodicamente só numa situação muito específica, que é o Yom Kippur, o dia da expiação, né? Sim. Ou o dia do perdão. A visão de João representa que momento histórico? Pensando na escatologia adventista, o Yom Kippur é representado por 1844, certo? Mas a gente pode fazer essa interpretação de que a visão de João representa esse Yom Kippur dos adventistas, representa que momento? Não tem como fazer isso, porque a gente está vendo aqui, né, eu já até mencionei isso semana passada, que são esses flashback e flash forward. Então, ele vai para trás e para frente, para trás e para frente. Mas, assim, a ideia do juízo, e claro, especialmente de 1844, está implícito. Porque esse é o que paira no ar, porque isso é o que tem a ver com os descendentes. Que é o foco aqui, né? A questão é, e aí o que vai acontecer com os descendentes? Bom, os descendentes eles surgem quando? Claro, porque assim, vocês viram ali
que nós temos nessa primeira tensão e na última tensão a menção dos 1260 dias e depois os 42 meses. E é depois desses 1260 dias e 42 meses, que a gente não vai entrar no mérito aqui, vou deixar para o Apocalipse 13 para a gente, na próxima lição, né, a gente estudar sobre isso, as datas e tal. Mas é depois desse período profético de 3 anos e meio aí, né, 1260 dias, 42 meses, que nós vamos então ver o juízo profético da interpretação adventista de 1844. E é esse juízo profético no tempo, na história, que tem a ver não com a mulher, não tem a ver com o dragão em si, né, com um grupo em si, mas tem a ver com os descendentes, que é a 7ª igreja, os laodiceanos. Então é esse grupo do final. E aí que fica a questão, agora nessa tensão final entre os descendentes e o dragão, porque fecha aí. Aí agora a história vai se desenrolar a partir daí. O que vai acontecer com os descendentes que vem depois, o que estão durante o acontecimento profético, né, histórico e celestial do Yom Kippur, do dia da expiação, e até o julgamento final, até o fim. É que essa tensão que vai acontecer aqui na Terra, né, entre o dragão e os descendentes, e lá no céu o julgamento que está acontecendo pelo Miguel. Lembra, né, dele? Não, Miguel é aquele que intercede lá no céu, no santuário. Vocês perceberam, então, na tensão que tem aqui, essas 3, mulher, dragão. A próxima, Miguel, dragão. E no final, mulher, descendente, dragão. O personagem principal aqui, que aparece nos 3, é o dragão. É o dragão. O personagem principal é o dragão. E a gente acha estranho, né? Porque... e é justamente isso que eu queria falar, sobre o dragão. Ele está presente em todos os momentos. Ele está presente em todos, ele tem um simbolismo, né? Um dragão vermelho, ele tem 7 cabeças, ele tem 7 coroas nessas cabeças, ele tem 10 chifres. Sim. A cauda dele arrasta 1/3 das estrelas, que 1/3 também aparece muito nos versos anteriores das pragas, né? Aliás, das trombetas. Quem é esse dragão na literatura judaica, na literatura antiga? Sim. Ele tem a mesma correlação com o dragão que aparece aqui na Bíblia? Tá, esse aqui é o grande ponto a gente entender. Porque é até importante, porque o que estava na cabeça de João? O que ele entende por dragão, por serpente, por Satanás, essas coisas? Só um detalhe, né, só para mencionar que como ele é o personagem principal, a gente entende isso aqui como um tipo de uma epopeia, só que às avessas, né? Porque em vez de falar das grandes vitórias, dos grandes feitos do herói, aqui fala, o herói, no caso que é o dragão, nesse capítulo, o herói, na verdade, só é derrotado o tempo todo, né? Na verdade, ele não é uma figura heróica, ele é protagonista. Sim, né? é o protagonista principal. Eu só estou colocando como essa imagem da epopeia, né? Então, ou seja, ele é tipo o herói às avessas aqui, porque só acontece o ruim com ele. Porque, na verdade, ele se considera o herói, mas na visão aqui do Apocalipse, ele é o vilão, né? Então como é que é o Megamente, né? Ele achava que ele era o vilão, só que ele era um herói, né? E não tinha essa noção, é o contrário, né? Aqui no caso, o dragão acha que é um herói e ele é o vilão da história. Mas então, quem é o dragão? Então, umas coisas interessantes dentro da literatura judaica. Primeiro que um documento talmúdico chamado En Yaakov fala lá de um rabino chamado Abaye, e esse rabino tinha uma escola, e aí essa escola estava sendo atormentada por um demônio, e aí então ele descobre que vem um rabino que está chegando lá na escola, que é o rabino Acha, e aí ele fala, né, olha, ninguém hospede o rabino Acha em sua casa, porque aí ele vai ser obrigado a dormir na escola. E se considerava que o rabino Acha poderia, quem sabe, tirar aquele demônio de dentro da escola, estava atormentando a escola. Aí o rabino Acha vem, ele dorme lá, só que aí o que acontece? O demônio, ele se apresenta lá para o rabino Acha, ele aparece lá, o rabino Acha, e ele aparece, aí o Talmud escreve que o demônio, ele se apresenta como um dragão de 7 cabeças. E aí então o que acontece, né, na história, né? O rabino Acha, ele se ajoelha para fazer as suas orações, e toda vez que ele se ajoelha para orar, ele corta uma cabeça. Aí ele se ajoelha de novo, corta outra cabeça. E assim ele destrói o demônio que atormentava a escola através das orações, cada oração cortando uma cabeça. Qual é o ponto aqui interessante? É o fato de que essa menção, demônio, está relacionado na literatura talmúdica com um dragão de 7 cabeças. Então, ou seja, então a gente já tem que ter noção aqui que o Apocalipse está falando desse dragão de 7 cabeças é um demônio,
é a imagem do demônio, tem a ver com o demônio. O Apocalipse fala isso. Mas por que isso é importante comentar? Porque tem muita gente que acha que isso não é real. Ah, demônio? Não, isso não existe e tal. Então, o mal é só uma inclinação natural humana, o mal é fruto das escolhas humanas. Mas aqui o Apocalipse está nos mostrando que o mal é um negócio real. E ele não é apenas assim, um conceito, mas ele é representado por um ser real. É claro que a ideia de ser um dragão vermelho que a gente vê em filmes e desenhos e tal, com chifres e tal. Não, claro, aqui o Apocalipse descreve dessa forma por toda uma imagem que é construída nessas mitologias da história e que também pelo simbolismo que ele quer representar aqui, do que representa essas coisas na Bíblia, no Apocalipse: chifre, diadema, vermelho, então cabeça, tudo isso tem símbolo. Mas aqui o dragão é um ser real, ou seja, é uma pessoa, é um ser celestial, um demônio, né? Porque que é um demônio? É um anjo do mal. O demônio não é um bicho feio, tal, não, é só um anjo. O qual a gente tem essas imagens de anjo, de um ser de luz, isso é um anjo, isso é um demônio. Só que ele só não segue mais a Deus. Então, Ibn Ezra também, que é um rabino, né, e comentarista, ele fala que o dragão, em Isaías 27, 1 e 6, fala sobre o Leviatã da terra, né, o Leviatã do mar, cadê? Achou? Então, naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa. Então o Ibn Ezra, ele entende que esse dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, são dragões da terra. E matará o monstro que está no mar. Esse monstro é o dragão do mar. Só que, por que isso é legal? É porque é o seguinte, em hebraico, dragão aqui, serpente veloz, e dragão, serpente sinuosa, é a palavra Leviatã. Enquanto que matará o monstro aqui é a palavra Tanim, que aparece lá na criação, que Deus criou os grandes animais do mar no quinto dia, né? Então é Tanim. Então, só que quando a gente vai para a Septuaginta, a tradução grega, ela traduz todos esses nomes por Drakon, que é o nome que aparece aqui em Apocalipse 12. Então, a palavra dragão é a palavra Drakon, o Drakon, né? Então, esse ser, essa palavra, ela representa tanto na Bíblia, tanto Leviatã quanto o Tanim. E o Ibn Ezra, ele interpretando esse versículo aqui de Isaías, né, Isaías 27:1, ele diz assim, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, que são os dragões da terra, para ele representa a Síria e Babel. Quem é a Síria e Babel? São os inimigos de Israel. E a serpente, não é a serpente, mas o monstro que está no mar, que é o Tanim, para ele, que é um dragão, né, o dragão do mar, representa o Egito. Quem é o Egito? Outro inimigo de Israel. Então, ou seja, na literatura ou na visão judaica, dragão é um símbolo do inimigo de Israel. O inimigo de Israel. E aí a gente vai viajar sobre isso, porque... É justamente isso, porque tu falou aqui que existem 2 dragões da terra e um dragão do mar. E Apocalipse também... Mas isso não é interpretação de Ibn Ezra, né? Não, mas é porque eu já faço a ligação com o livro de Apocalipse, porque ele fala do dragão vermelho, ele fala da besta. Ah, sim, tá, ok, entendi. Da besta que emerge do mar, que é semelhante ao dragão, tem 10 cabeças, tem todo o simbolismo que liga com o dragão, e também tem uma besta que emerge da terra, né? Uhum. Sim, exatamente. Porque, em outras palavras, quando fala em dragão, o que a gente tem que ter em mente que é o inimigo de Israel. Ou seja, é um inimigo do povo de Deus. É aquele que está tentando escravizá-los, né, colocá-los no cativeiro, arrancá-los da terra. Porque é isso que a Síria fez com o Reino do Norte, é isso que a Babilônia fez com o Reino do Sul, e é isso que o Egito fez com todo Israel, no princípio, né? O primeiro inimigo é este. Então, e é daí que vai surgir o nome desse inimigo. O inimigo, a palavra inimigo, uma das palavras para inimigo na Bíblia, né, não é apenas um inimigo comum, mas ele é um opositor contínuo, um inimigo contínuo, o adversário, a palavra é Satã. Então, adversário em hebraico é Satã. E olha só que curioso, qual é a primeira vez que aparece a palavra Satã na Bíblia? Números, voltamos para Números. E isso está lá em Números 22, verso 22. E depois vai aparecer no 32 de novo. Mas lê lá pra gente, Jonas. Números 22, verso 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Balaão ainda. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele.
Tá, é o verso 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Viram aí a palavra adversário 2 vezes, está relacionado com um animal que fala, não é? E só tem 2 vezes na Bíblia em que um animal fala, na criação e aqui. E nessas 2 vezes a gente tem um adversário. Aqui no caso é o anjo, que é um adversário de Balaão, e lá que o próprio adversário é o próprio animal, na criação, só que não é mencionado. Então, e quem é esse animal? O primeiro? A serpente. Uma serpente. Então veja aqui, a ideia de adversário, a ideia de serpente, animais falantes, ou seja, a fala nas escrituras tem a ver com raciocínio, né? Tem a ver com inteligência, que é o homem único que pode fazer isso. Só que lá em Gênesis 3 a gente tem um animal que tem inteligência. E aqui o dragão, ele tem inteligência em Apocalipse, porque ele é hábil na guerra, né? É um militar aqui, alguém que tenha capacidade intelectual. Então, essas imagens tem que ter em mente: dragão, serpente, adversário. Tudo junto, tudo conectado. Yomá, que é um tratado também do Talmud, fala que no Yom Kippur o poder satânico desaparece. E qual é o tema que a gente está aqui em Apocalipse 12? Yom Kippur. Isso porque isso é uma interpretação de gematria, né? Gematria. Porque a palavra Satã, se você somar, né, as letras em hebraico, elas equivalem a números. Então, Satã em hebraico, o Samer, Tet e o Nun, eles somam, né, o valor aí de 364. É uma imagem, uma interpretação antiga, né? Então 364 porque a gente no ano tem 365 dias. Então a habilidade do adversário, ele consegue agir durante 364 dias, exceto um. E esse um é o dia da expiação. É o único que ele não consegue ter ação nenhuma, né? Outro detalhe, só mais um detalhe interessante dentro da literatura, é que a palavra Messias, em hebraico é Mashiach, e a palavra serpente é a palavra Nahash, que aparece, né? Geralmente para falar da serpente. Existe outra palavra também. Mas o legal é que essa palavra Mashiach, de novo, se a gente fizer a gematria, que é a contagem numérica das letras, isso a gente vai ver depois no Apocalipse 13, o número do seu nome, 666. Então, isso já existia, esse tipo de cálculo, né, lá no passado. Então, mas Mashiach soma, a somagem das letras a soma das letras vai formar o número 358. E Nahash também, 358. E na interpretação, então, talmúdica, né, vai entender que existe uma tensão entre o Messias e a serpente. Isso é muito legal, porque isso nos traz em mente Gênesis 3,15. A serpente e o descendente, que seria o Mashiach. Então, ou seja, é como se a serpente quer ser o Messias e o Messias se torna a serpente. Por quê? Porque o Messias, ele pisa na cabeça da serpente, aquele que quer ser igual a ele, mas ao mesmo tempo ele é picado nesse pisar, ele é ferido pela serpente, então ele se torna igual a ela, que é o sacrifício do Messias, né? Então a gente tem essa tensão do próprio nome, não apenas nas escrituras, mas no próprio nome, né? Esse número 358 que relaciona essas duas palavras, a palavra serpente, a palavra Nahash. Você falou um negócio interessante porque Moisés, ele usa a serpente como um símbolo... Sim, do Messias. Do Messias, né? Não, e outra coisa que é interessante, porque a palavra Nahash, em hebraico, a serpente era feita de... bronze. Nehoshet. Tem uma relação entre Nahash e Nehoshet. Inclusive, a serpente muitas vezes também é chamada de Nehoshet, o bronze. O bronze, porque é brilhante. Porque a serpente é tipo um animal que brilha, a ideia do brilhar. Aí a gente vai viajar, mas vamos parar por aqui. Mas aí tu vai ter Lúcifer, aquele que brilha, né? Então, tá. Mas a alva da manhã, né? Na verdade, Lúcifer é uma tradução latina, né, de Jerônimo, mas a ideia é da luz lá que está presente, né? Levítico Rabá, que é o Midrash, fala que no dia da expiação, no Yom Kippur, Israel não tem medo de Satanás, porque é o dia que ele não tem poder. E aqui é exatamente o que a gente vai começar a entender, porque ele é derrotado.
Ele está sendo derrotado constantemente. Então, ao mesmo tempo que o livro ele está falando da derrota, e o foco aqui é falar sobre Satanás, no capítulo é falar sobre Satanás, mas ao mesmo tempo também ele coloca a promessa, olha, aqueles que Satanás está tentando lutar com todo mundo, e ele está sempre sendo derrotado, logo ele vai ser derrotado sempre. E mesmo que ele lute com os descendentes, que ficou no ar, e agora o que vai acontecer? Não importa o que vai acontecer, não importa o que Satanás vai fazer. O detalhe é o seguinte, a gente está na expiação e ele não tem poder sobre os descendentes de Deus. Ele não tem poder, porque o final dele é ser derrotado. Portanto, nós não precisamos ter medo. O outro comentarista, o Sforno, ele fala que a serpente é uma outra palavra para Satanás, para Satã, Ha-Satã. O Apocalipse de Baruch, que é um documento bem antigo, da época dos Tanaítas, no capítulo 4, versículo 9, ele fala de Samael. Ele dá um nome a esse Ha-Satã. Samael, ele é considerado o líder de todos os Satãs, porque Satã, na verdade, são adversários. E aí a gente viu ali que ele levou a terça parte. Então existem vários adversários. E Samael é o líder de todos esses adversários. E aí tem aí, é interessante, né? O que significa Samael? São três interpretações que os comentaristas do passado deram, né? Primeiro, que Samael significa veneno de Deus, que tem uma relação com a ideia de serpente, que é um animal mais venenoso, assim, né? na Bíblia, né? Segundo, que é não me lembro qual é o livro que fala disso, mas fala que é o Deus cego. É o Deus cego. Sami, parece, se não me engano, significa cego, acho que não em hebraico, não me lembro se é em hebraico ou se era aramaico, mas é Sami, então é o Deus cego. E uma outra e final interpretação, que é Samael, seria Shem El, e alguns até falam parecido com Samuel, porque só que é diferente de Samuel, que é aquele que escutou a Deus. Aqui Shem é o nome, aquele que se nomeia Deus. E tudo isso, qualquer uma das... Legal, porque agora tu fez um gancho com a segunda parte do verso 12, do capítulo 12, que é a guerra no céu. Sim. Que Miguel, ele tem uma guerra com o dragão. Eles lutam e o dragão não prevalece e ele é expulso. Só um detalhe, Miguel significa quem em hebraico? Quem é como Deus. Pois é. E versus o Samael, aquele que quer ser Deus, né? Ou que se nomeia Deus, versus o quem é como Deus. Caramba. Mas aí, quem prevalece na Guerra do Céu? Miguel, né? A minha cabeça explodiu agora. É muito legal, né? Então, só um detalhe, esse Apocalipse de Baruch que eu estava falando, ele fala desse Samael, que é o acusador, o promotor, e que foi o anjo, né? Foi o anjo adversário que plantou a árvore do conhecimento, que era uma vinha, que ele plantou a vinha, e por isso ele foi amaldiçoado e se tornou, aí ele recebe o nome de Ha-Satã. E esse, eu acho que é o primeiro documento, se não me engano, é o primeiro documento histórico que nós temos que menciona o nome Samael na literatura. E que caso, quem é Satã então? Satã é o Samael, aquele que plantou a vinha, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e fez Adão e Eva pecar, e aí por causa disso ele foi expulso e se tornou Satã. Claro, né? Tá diferente da Bíblia, obviamente, isso aí é um documento apócrifo, mas assim, só pra gente entender a mentalidade daquele povo daquela época. Então eles têm essa visão, e isso é da época de João, do período tanaítico. Então do templo até o ano 200, até a escrita da Mishnah. Então, essa é a imagem que poderia estar na cabeça de João. Ele está consertando as histórias aqui, mostrando, ou relacionando. E a gente sabe que João ele bebeu na literatura. Por exemplo, o milênio só aparece em Apocalipse, a ideia do milênio, capítulo 20. E é da onde que tem, qual é o outro documento que existe? Na Bíblia nenhum, mas na literatura apócrifa tem, que fala sobre o milênio. Então, Enoque, né? O livro de Enoque. Então, essa mentalidade está por trás. Apocalipse de Moisés também, que tem uma série, né, desse Apocalipse de Moisés que fala da vida de Adão e Eva. E lá menciona que a rebelião de Samuel, fala da rebelião de Samael e da expulsão do céu por Miguel. Então, qual é o nome do Apocalipse de Moisés. Olha só que legal. Outro documento apócrifo. Né? Fala, inclusive, tem umas viagens, né? Mas fala lá que Deus criou os seres humanos mais elevados do que os anjos. Baseado, acho que em Salmo 8, né? Então, e aí fez com que os anjos prestassem reverência, né? Ou adorassem a Adão e Eva. E aí Samuel, como eu fui criado acima deles, e agora eu fui criado primeiro, né? E agora eu tenho que
me curvar a eles. E aí então Satanás não quis aceitar isso, contestou, e por causa disso então fez eles pecarem, e aí foi expulso, e aí Miguel expulsou ele do céu. Aí fala até lá que ele tentou pegar Miguel, segurar Miguel e puxar junto com ele, mas aí Deus livrou Miguel e Miguel não desceu até. Essa referência que tu fizeste é uma referência importante, né? Porque o Gerson, inclusive, comentou sobre isso, né? Tem um entendimento, parece que é um entendimento geral, de que essa guerra que aconteceu no céu é uma guerra física. Com espada. Espada. Aí é que tá. Entra uma guerra nas estrelas, né? Sim, é o título do livro lá. Com as armas e tal, com as espadas flamejantes. Mas não aconteceu isso, né? Então, e essa guerra aconteceu antes ou depois? Essa guerra é descrita aqui no capítulo 12. Antes ou depois da criação do homem? Qual? Essa guerra. Não, pois é, isso é uma disputa entre os comentaristas. Mas assim, aqui neste caso não é flashback ou flash forward, é a sequência cronológica que é o correto. Nós temos primeiro uma luta entre a mulher e o dragão. A mulher da luz. E aí depois ela gera o descendente, que aí é arrebatado e recebe o cetro, porque ele recebe a autoridade agora. E aí então ela é levada para o deserto. E aí agora eu vou ter que ir atrás desse descendente. Então ele sobe. Então se a gente entender que esse descendente é o Messias Yeshua, e a subida dele é a ascensão dele, e que ele recebe a autoridade lá no céu, como diz o livro de Filipenses, capítulo 2. Então isso aconteceu após a morte de Yeshua, ou seja, após o ano 33. E aí então foi depois do ano 33 que essa guerra de Apocalipse 12, versículo 7 em diante, começa. Então significa, porque olha só, e aí que está um ponto interessante. Se nós lermos o capítulo 1 e 2 de Jó, o que acontece lá? Um concílio. Um concílio intergaláctico. Intergaláctico, exatamente. E aí, uma interpretação, e eu considero errada, que muitas pessoas têm, que fala lá, quando os filhos de Deus se reuniram. E aí se entende que os filhos de Deus são anjos, ou são seres espirituais. Os filhos de Deus na Bíblia é símbolo do povo que segue a Deus. Por exemplo, os filhos de Deus são mencionados no capítulo 5 de Gênesis. Quem são os filhos de Deus lá? Capítulo 5 é a genealogia de Sete, Adão e Sete. São os filhos de Deus. Versus quem? As filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? A única genealogia do capítulo 6 de Gênesis para trás, a única genealogia que menciona mulheres, qual é? A genealogia de Caim. Genealogia de Caim. Então essas são as filhas dos homens versus os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete. E aí então, lá no céu, lá em Jó, nós temos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São seres de outros mundos, possivelmente, que Deus criou, que são os líderes daquele mundo. Quem era o nosso líder? Adão. Mas só que quando Adão peca, ele perdeu o reinado. E aí o nosso líder, quem é o dono da nossa terra, é Satanás. É Satã. E por ele ser o dono daqui, ele tem acesso livre ao céu. Porque essa é a regra celestial que a gente não conhece. Mas essa é a regra. Ele é o líder, então ele pode subir lá. Só que quando Yeshua morre e ressuscita, e ele então mostrou o que é a verdade, que não é aquilo que Satanás prega, mas é aquilo que ele veio trazer, e ele provou isso pela sua própria morte, então ele perdeu o reino. Aquele reino que ele ofereceu para Yeshua não aceitou, porque eu vou comprar de outra forma. Eu vou tomar de outra forma. Vou pagar. Eu não preciso receber de graça, através de uma chantagem que era a adoração. Eu vou comprar com o meu sangue e com a minha morte. E ele compra. E quando ele compra, aí Satanás vai, eu vi, mas é meu. É meu. Ainda tem gente lá que não te obedece. Vamos supor que ele tenha dito isso na guerra. E aí Yeshua, não. Agora a graça é o que basta. E aí então, manda embora. E aí ele perdeu o acesso celestial. O único acesso que Satanás tem hoje, ou desde a morte de Yeshua, é a terra. Ele não pode? Não mais. Em outros lugares, outros mundos, ele não pode ir mais no concílio celestial. Quem nos representa agora nos concílios intergalácticos, que ainda acontecem possivelmente, é Yeshua. Não temos mais o representante que tínhamos antes, porque estamos sob nova direção. Tu me fez lembrar isso aí também, porque
No livro de Zacarias, que está sendo ali julgado o sumo sacerdote Josué, Satã está lá no concílio, no céu. E verdade, ele, à direita do trono. Sim, ele está acusando Josué, né? Não lembro se é direito, mas estava junto ao trono. Ele estava lá no trono. Perto do trono, dos tronos. Né? No julgamento. Exato. Lá e acusando o sacerdote Josué. E eu ligo também com o que Yeshua falou nos evangelhos. Lucas capítulo 4, verso 6, também João 12, 31. Então essa linguagem de que ele era o representante, nós encontramos respaldo na Bíblia mesmo. Sim. E então a partir desse momento, quando nós voltamos agora no livro de Apocalipse, nós temos ali no capítulo 5 a entronização do Messias como o rei e o sacerdote. Então nesse momento Satã vai lá no céu e reivindica ali, não, isso é meu. Exatamente. Aí tem essa guerra, né? A guerra. Tu tem um rei vivo que perdeu o trono. E qual é o rei vivo que vai deixar perder o trono? Então ele vai lá reivindicar o que é dele, mas só que o outro rei tem mais poder, né? O novo rei tem mais poder, então expulsa ele de lá. E aí que ele fica irado, irou-se, né? Ele fica indignado, porque pouco tempo lhe resta, porque agora ele sabe, agora falta pouco para o meu fim. Porque qual é o rei? Porque isso até mesmo no mundo antigo, qual é o rei insano que vai deixar o outro rei para criar um motim, uma rebelião para ir contra ele? Claro que aqui a gente não está lidando com reis que são capazes de vencer a Yeshua, né? Não tem como, né? Porque ele é Deus, né? Então tem todo o poder, então não tem como lutar contra ele. Mas assim, faz parte da história, porque se ele permanecer vivo, ele é alguém que vai atrapalhar o reinado de Yeshua no sentido do pecado e da maldade continuar existindo, né? Porque ele é o agente, né, do mal. Mas olha, outro detalhe importante, Bereshit Rabbah, que é um documento midrástico, ele fala, ele menciona que o demônio, que o Samael, é o demônio, o senhor das serpentes. Ele desceu à terra, montou sobre a serpente e possuiu-a com o seu espírito. Então aqui essa ligação também. E que Samael, assim como Miguel é o anjo protetor de Israel, Samael é o anjo protetor de Edom. É o inimigo de Israel. Que é o irmão inimigo. Isso vai ser interessante, porque quando a gente chegar em Apocalipse 13, isso aí vai ter muito a ver. O irmão, quem é a besta? A besta é o irmão inimigo. Então, é a interpretação judaica, né? Lá de Daniel, né? Porque o judaico não interpreta o Novo Testamento, né? Mas a gente aplica porque a gente sabe que é a mesma referência. Então, a guerra entre Samael e Miguel, ela não será concluída até o final dos dias, diz o Gênesis Rabbah. Ou seja, criou-se uma rebelião, porque já que Samael é o anjo de Edom e Miguel é o anjo de Israel e são inimigos mortais, os dois irmãos que são inimigos mortais, essa guerra entre eles, que não é apenas guerra física entre Israel e Edom, mas entre os anjos que lutam entre si, que representantes dessas nações, ela só vai ser concluída no final dos dias, quando Samael for entregue a Israel em algemas de ferro. Gênesis Rabbah. Olha que legal. Então isso está no Midrash, e quando a gente vai ver no final da história do Apocalipse, é entregue o dragão, a antiga serpente, que é aprisionada em algemas de ferro. Tudo está acontecendo aqui. Então, entender a literatura antiga judaica nos dá muita luz de onde que João tirou essas ideias. Ou seja, não, é claro que é inspirado por Deus, mas assim, é baseado no mundo antigo, da literatura do mundo, dos conhecimentos, daquilo que se passava. E aí já também a gente pode até pensar, corrigir um erro que nós temos, em olhar para a Bíblia, ler e pensar lá, que diz lá, homens incultos e analfabetos, e achar que João era um inculto analfabeto por ser um pescador. Talvez nos dias de hoje os pescadores tenham mais dificuldade ou não vão à escola, mas isso não significa que era assim naquela época. Os pescadores, Yeshua, ele não era como é que é o nome? Carpinteiro. Carpinteiro no sentido que a gente entende hoje. Yeshua, ele era literalmente um pedreiro. Era o que ele fazia. Ele fala muito das pedras. Ele fala das pedras de casa, é o que mais ele fala. As metáforas dele, né, as parábolas. Então, ele era um pedreiro. Para nós, o pedreiro hoje, geralmente, meu avô é pedreiro, meu avô é analfabeto, semi-analfabeto.
Então, por quê? Porque é um outro tipo de profissão, não exige, né, pelo menos na época do meu avô não existia uma instrução para isso, eles apenas faziam porque era o que tinha para trabalhar. Mas na época de Yeshua não é assim, a palavra que usa lá é teknon, inclusive, né? Então, só para a gente entender que a gente está lidando com um cara aqui que é João, que ele foi inspirado por Deus, obviamente, mas é um cara extremamente inteligente para criar um livro todo sistematizado, olha quanta coisa ele conhecia, ele compreendia e ele colocou no seu texto, para exatamente alcançar, seja os gregos, que a gente vai falar depois sobre o mundo grego que tinha, que pode trazer luz para eles, né, do que a Bíblia está falando. Então isso é bastante interessante. Mas e aí, falando sobre o dragão? Eu queria, antes de a gente continuar, eu queria que você fizesse uma referência o que significa Midrash, que tu falaste. Ah, tá, Midrash. Que é o nome do nosso podcast, Beit Midrash. Verdade, né? Então, Midrash, ele é um comentário, né? Geralmente, nós temos dois Midrash, né? Midrash agádico e Midrash halakhico, né? De halachá e de agadá, né? Então, o que é Midrash? É um comentário halachá sobre a lei. Então, é um comentário legal. Então, lá diz, lembra-te do dia de sábado. Não é um mandamento. Só que o que é lembrar do dia de sábado? Não diz lá o que é lembrar. Só diz que não vai fazer o trabalho, tu, na tua filha, teu servo, na tua serva e tal. E é isso que diz, mas o que é não trabalhar? O que é não fazer nenhuma obra? Que tipo de obra que eu posso fazer? Que tipo de obra que eu não posso fazer? Entende? Então, aí o comentário judaico antigo, que é o Talmud em si, que mais fala sobre halachá, que é sobre a lei, a parte legal, ele vai tentar interpretar. Significa isso. Agora mesmo a gente falou, né? O anjo lá, diz lá que o anjo olhava para o santuário. O outro lá diz que o anjo olhava um para o outro. E aí? Afinal de contas, para onde eles olhavam? Então, aí os rabinos começam a interpretar, e isso é a tradição oral. Então, quando é uma interpretação da lei, e aí então isso é um midrash da halachá. Enquanto que quando é uma história, um comentário de uma história ou uma interpretação histórica que não está na Bíblia, mas é uma extensão da Bíblia, isso é um midrash agádico, né? De Agadá. Então, por exemplo, quando eu contei a história ali do Rabi Abaye, lá com o Rabi Ahá, então isso aí é um comentário, é um midrash agádico, né? Então tem a ver com história e tal. Explica agora o que é Beit Midrash. Então Beit Midrash é a casa do estudo, a casa do comentário, a casa do estudo, a escola de pesquisa, né? Uma escola de pesquisa. E tem vários livros, né? Vários tratados. Exatamente. A gente viu que essa guerra ela se passou num momento quando Yeshua foi entronizado no Reino Celeste, né? Que nós vimos lá no início do livro de Apocalipse. Então é cantado um cântico dizendo que agora a salvação veio, o reino passou a ser do nosso Deus, a autoridade do seu Messias, foi expulso o acusador, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho. Aí fala assim, festejai aos céus, mas ele diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora tem a terceira parte do capítulo 12, que é uma guerra que ele trava não só com a mulher, mas também com os seus descendentes. Sim. Jonas, deixa eu fazer uma... de repente não ficou bem claro. Eu gostaria de aproveitar a erudição do nosso convidado para que ele faça um comentário a respeito do que está em Ezequiel 28. Que Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. Ah, sim, é verdade, porque então, é mostrado uma guerra, exato, mas não diz onde começou essa guerra, né? Porque nós, por analogias, pré-figurações, etc., a gente compreende que o rei de Tiro é uma figura de Satanás, né? Uhum. Que ele... Mas isso é uma interpretação cristã. Isso, né? Por ser formoso, por ser... que estava presente na criação, etc., que o desenrolar do capítulo 28 de Ezequiel fala sobre isso, né? Sim. Capítulo 14 de Isaías também. Capítulo 14 de Isaías, né? Sobre o rei da Babilônia. E aí ele foi expulso dos lugares privilegiados, do Éden, exato. Vestia das pedras do Éden. E aí, quando a gente vê, por exemplo, as construções dos livros da comentarista Ellen White, ela começa falando sobre a origem por exemplo, o livro História da Redenção e o livro Patriarcas e Profetas, fala que a origem do pecado
Tudo começou no céu. Sim. Então, tem uma figura que ela nomeia como Satanás, como Lúcifer, né? Que depois acaba sendo chamado de Satanás, foi o originador do pecado. No coração dele se originou o pecado e então não se achou mais lugar para ele no céu. Ele foi expulso. Então, a confusão que existe, inclusive nesse sentido, a pergunta que eu havia lhe feito, é que normalmente a gente imagina, por conta de toda essa construção aí, que a expulsão que aconteceu do rei de Tiro e do rei da Babilônia e de Satanás, de Lúcifer, foi antes da criação. Não, mas foi. E não depois. Sim, então, não. Desenrola esse comentário para nós, por favor. Existem, né, 2 expulsões. Então aí que está o detalhe. A primeira expulsão, bom, como eu disse lá, até os Midrash mencionam isso, esses comentários. Então, que é a expulsão lá, ele enganou, ele plantou a vinha lá, ou seja, né, ele enganou Adão e Eva, ele foi expulso, se tornou o Hasatã, ou seja, o adversário do céu e da terra. E aí então, só que aí ele veio morar aqui por quê? Porque aqui é a terra dele, ele comprou, ele ganhou, porque o nosso rei, Adão, perdeu, né? Usurpou. Perdeu. Como é que Adão perde? Pela morte. Se ele morre, um outro assume o lugar dele. Embora, né, claro, né, Adão nem precisou morrer para ele assumir o lugar. E aí tá, sim, e aí ele tem acesso ao céu. Só que quando ele está aqui na terra, como ele se tornou o nosso líder, foi o que eu falei antes, ele se tornou nosso líder, ele ainda poderia subir aos céus, nos concílios lá. Só que com a morte de Yeshua, então Yeshua resgata a terra para si, tira do poder de Hasatã, né? Tira da posse dele, então agora ele é expulso novamente. Porque agora ele é expulso de ter acesso ao céu de qualquer forma. Então são 2 expulsões, assim como são 2 vindas do Messias, uma e uma segunda. Então a gente tem 2 movimentos de Miguel, nós temos 2 movimentos de Satã. Então, um movimento que é a descida primeira dele, onde ele se torna o nosso líder, e uma que a segunda descida dele, que é a contagem regressiva para sua destruição, onde se prepara para o fim dele. E Miguel, que é a primeira descida dele, que ele morre para resgatar a terra, e depois a segunda vinda dele, que é quando ele então retoma a terra para si e o mal é eliminado, quando ele destrói o Hasatã, né? E aí então agora o mal é eliminado para sempre. E aí só complementando então, aí nessa interpretação daí de Ezequiel e de Isaías, tem a ver, no caso, né, na interpretação cristã, se faz referência a essa ideia dessa primeira expulsão apenas, né? Essa primeira visão. Mas, como eu disse, se alguém acha, não, mas isso aí é uma interpretação forçada, mas dentro da literatura talmúdica, dentro da literatura antiga, já se tinha essa visão, não baseada em Ezequiel e Isaías, mas baseada na ideia de que o Samael foi expulso, desceu à terra, como eu disse, né, o mais antigo lá é o Apocalipse de Baruch, né? Então, menciona sobre essa expulsão, dessa descida de Samael à terra e de se tornar o Hasatã e habitar entre nós. Quando você encontra referências à figura de Satã, você não encontra muitas expressões dele de maneira pessoal, né? Você não tem uma descrição dele como uma pessoa que está agindo de determinada maneira, exceto no livro de Jó. Quando você trata de Satã pelos profetas, os profetas, na verdade, eles estão descrevendo uma outra pessoa que eles estão comparando a Satã. Então, quando o profeta está falando do rei de Tiro, a profecia contra o rei de Tiro, ele realmente está falando sobre o rei de Tiro. Só que enquanto ele fala do rei de Tiro, ele trata também daquele que inspira o rei de Tiro, daquele que é a maior influência sobre o rei de Tiro e daquele que as ações do rei de Tiro se assemelham, que é Satã. Então a mesma coisa aqui no texto de Apocalipse, né? Ou seja, ele está tratando de Satã, mas para falar de Satã, ele usa a imagem daquele que naquele tempo era o principal representante da imagem dele. Ou seja, era o povo que principalmente estava sob a influência da sua mentalidade e que era um instrumento dele para atacar o povo de Deus, que era Roma.
Por isso que quando você olha para a descrição do dragão, ué, mas o dragão não é Satã? Sim, o dragão é Satã. Só que quando você olha para a descrição do dragão, você pode ter uma certa discordância com outras correntes interpretativas, porque outras correntes vão dizer, não, mas o que ele está descrevendo não é Satanás, né? Não é Satã. Ele está descrevendo Roma no período em que ela perseguiu os crentes. E de fato, ela está tratando de Roma enquanto perseguiu os crentes, e não de Satã propriamente dito. Só que aí o texto ele vai jogando uma coisa e outra. Ele vai jogando uma hora a respeito de Roma e da maneira como ela serviu de instrumento para Satã. E noutra hora ela vai alternar para realmente falar da figura de Satã. E isso é da mesma forma como é tratado, por exemplo, lá em Isaías e em Ezequiel, quando fala de Satã. Ou seja, não é expressamente. É por isso que, assim, às vezes a gente vai discutir sobre Satã e sobre o que aconteceu no céu, etc. e tal, toda a rebeldia.